A paz, prezados e prezadas, hoje é 25 de setembro, o ano é 2021 e hoje é sábado. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta que envolve duas palavras. A pergunta é: poder ou autoridade? Há uma diferença entre poder e autoridade, ou existem muitas diferenças entre a palavra poder e autoridade? Sim ou não? Porque, lembra? Poder ou autoridade? Para tentar entender ou responder a essa pergunta, eu leio o texto de Mateus capítulo 9, versos 1 e 2, que diz assim: Jesus, entrando num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas aí, olha que história linda. A história é essa: um homem paralítico numa cama e 4 amigos, querendo que ele fosse curado, o levaram até Jesus. Pronto, aí está. Jesus, vendo a fé dos amigos, disse ao paralítico: Olha, pode ficar feliz. Seu problema está perdoado. Está resolvido, né? Seu problema está resolvido. Eu perdoo seus pecados agora. O homem queria a cura das pernas. Jesus vai direto ao coração, perdoa pecados. E o fato de perdoar pecado daquele homem incomodou os líderes religiosos que estavam dentro da casa com Jesus. E eles começaram a pensar: este homem está blasfemando, ele não tem autoridade para perdoar pecados. Só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Talvez aqueles líderes religiosos entendessem que Jesus poderia ter algum poder para curar as pernas do homem, mas curar o coração, só Deus. Então eles começaram a pensar: esse homem é um herege, ele é um herege. O homem é paralítico, precisa de cura das pernas, e ele vem com essa conversa de perdoar pecados. Só Deus tem autoridade. Aí eu pergunto para você que me ouve: Jesus tinha só poder ou Jesus tinha autoridade também? Bem, primeiro Jesus diz: Olha, eu sei o que vocês estão pensando. Jesus conhece os pensamentos daqueles homens, como conhece também os meus e os seus, viu? Você que está me ouvindo, ele sabe o que nós pensamos. Só ele sabe, porque ele não tem apenas poder, ele tem também autoridade. E aí Jesus, então, perdoa o pecado daquele homem. Perdoados estão os teus pecados, fique feliz. Eu estou resolvendo o seu grande problema agora. Aí Jesus se volta para os duvidosos, para aqueles que estavam pensando mal acerca dele, e diz: Olha, eu vou provar para vocês que eu tenho poder, mas também tenho autoridade. Já perdoei pecados, agora vou curar as pernas. Já curei o coração, eu agora vou curar as pernas. Já resolvi o maior problema do homem, que era perdão de pecados, agora eu vou curar as pernas dele. Para que vocês entendam que eu tenho poder, mas também tenho autoridade, eu digo ao homem: levante, ande, tome a sua cama, agora você vai carregar a sua cama. Volte para casa, vá viver a sua vida com a sua família, mas agora vá viver de pé, não mais se arrastando pela vida, pela história. Um grande milagre narrado na Bíblia Sagrada que mostra que Jesus tem autoridade. Muita gente tem poder. Tem gente que tem poder porque tem dinheiro, tem gente que tem poder porque tem conhecimento, tem gente que tem poder porque tem força física, porque tem um cargo importante. A Bíblia diz que o diabo tem poder, mas autoridade só Deus, e Jesus é Deus. O diabo não tem autoridade nem sobre ele mesmo. Jesus tem autoridade, e ele coloca isso de forma muito clara. Aqui no Evangelho de Mateus 28, 18, ele diz assim: Foi dada a mim toda a autoridade nos céus e na terra. A palavra autoridade no grego é exousia. Jesus tem exousia. Jesus tem autoridade.
E ele fala sobre isso, e a Bíblia fala sobre isso e enaltece essa verdade poderosa. Jesus tem autoridade. Autoridade diz respeito àquilo que é inerente, que é próprio. A autoridade é ser supremo ou ter supremacia. A autoridade, eu creio, que vai muito além de poder, porque todo poder é autoridade. A autoridade da autoridade está na própria autoridade, entendeu? A autoridade da autoridade está na própria autoridade. Jesus tem poder, mas ele tem autoridade. Agora, voltando para mim e para você. Por que Jesus curou primeiro o coração e depois as pernas? Porque o grande problema está no coração, naquilo que a Bíblia chama de pecado. O pecado era o grande problema do homem. Era o pecado que incapacitava o homem. Era o pecado que mantinha o homem naquela cama. Era o pecado que impedia o homem de caminhar. No coração reside o pecado. No coração reside o medo. No coração reside os sentimentos de inferioridade, de incapacidade. No coração estão as tristezas, as derrotas. No coração. Jesus então cura primeiro o coração do homem. Assim como ele quer fazer com você hoje. Quando você ouve esta palavra, quando você vai orar comigo, quando você estiver orando comigo, Jesus vai perdoar os seus pecados e curar o seu coração. Depois ele cura suas pernas. Depois ele te coloca de pé. Porque o que te incapacita, a Bíblia chama de pecado. Só Jesus tem autoridade para curar o teu coração, para perdoar os teus pecados. E ele vai exercer a autoridade dele agora. Vamos orar. Vamos orar. Deus eterno, Pai bendito, este homem e essa mulher, essa pessoa que me ouve e ora comigo com fé, essa pessoa que tem sido incapacitada pelo pecado, essa pessoa que está com seu coração doente, presa pelo medo, pela angústia, pela derrota, pelo fracasso, essa pessoa que está aprisionada pela culpa, Deus, em nome de Jesus, agora exerça, Pai eterno, a sua autoridade suprema e cure o coração desta pessoa. E no poder do nome de Jesus, que o Senhor possa levantar essa pessoa, para que essa pessoa possa voltar para casa e viver com a família a linda vida que o Senhor prometeu para ela, a vida com abundância que está na tua palavra. Ó Deus bendito, Pai eterno, cure este coração e cure também essas pernas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E como disse Jesus, levante-se e ande. Deus abençoe.